Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Finalmente chegou a decisão da Copa Libertadores 2024 entre Atlético Mineiro e Botafogo. E aí o comentário que eu vou fazer aqui é apenas um comentário, né? Não é uma opinião, é apenas um comentário. Final na Argentina, aonde os argentinos pé da vida, né? Porque a situação tentava encaminhar para uma final do River em casa para poder quebrar essa hegemonia brasileira. E os argentinos não conseguiram isso. Então terão que aturar dois brasileiros na casa do River fazendo a final. E aí acompanhando, né, alguns canais, né, argentinos, uruguaios, e me parece que o que mais irrita, o que mais está irritando os argentinos, não só por ser dois brasileiros, é que na visão deles, Atlético Mineiro e Botafogo são times pequenos. Eles não consideram Atlético Mineiro e Botafogo times grandes aqui no Brasil. Times grandes para ele, para a Argentina, são outros. Não vou citar aqui, mas para eles, Atlético Mineiro e Botafogo não são times grandes. Então isso é o que irrita mais. Bom, provavelmente muitos deles não acompanham a história, né, dos dois clubes, porque se acompanhasse a história, eles saberiam que Atlético Mineiro e Botafogo não são times pequenos, mas eles consideram. Bom, é simplesmente um comentário. E chega a final, Atlético Mineiro e Botafogo, cada um com a sua trajetória, cada um viveu momentos de altos e baixos durante o ano, né? No último recorte agora, o Atlético Mineiro, muitos jogos sem vencer, passando por um momento bem complicado da final da Copa do Brasil, onde acabou não ganhando o título, né? E aí acabou perdendo o título para o Flamengo da maneira que foi, de dois jogos, praticamente boa parte do jogo o Atlético Mineiro não conseguiu competir, então isso preocupou bastante, desanimou bastante. Depois teve um momento complicado do Botafogo também, apesar de viver outros momentos, líder do campeonato brasileiro, mas o Botafogo também passou por uma situação, e aí a coisa não que se reverteu, mas o Atlético Mineiro viu uma esperança maior para a final da Libertadores, e aí a gente chega no dia da final com o Atlético Mineiro com uma perspectiva muito melhor do que estava quando terminou a final da Copa do Brasil, porque se o Atlético Mineiro jogasse contra o Botafogo a final da Libertadores uma semana depois da final da Copa do Brasil, com certeza o Atlético Mineiro não teria a menor chance. Mas teve esse lapso de tempo. E nesse lapso de tempo, a parte principal, na minha opinião, para o Atlético Mineiro foi a parte mental. A parte mental, o ânimo e o foco única, exclusiva na final da Libertadores, o foco único e exclusivo no Botafogo. Tática de guerra contra o Botafogo. Esse foi o pensamento, esse é o pensamento do Atlético Mineiro. Já o Botafogo viu uma programação que o Botafogo tinha de chegar no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e com o time reserva para poder poupar os jogadores. Acabou que isso não aconteceu, o planejamento não funcionou. Teve que ir com o time titular, funcionou, reassumiu a liderança, mas teve que se desgastar um pouco mais do que o Atlético Mineiro. Esse não era o planejamento do Botafogo, até porque o Botafogo estava a 6 pontos do Palmeiras. Acabou perdendo essa situação e teve que ir para esse jogo
contra o Palmeiras com os titulares, né? Então atrapalhou um pouco o planejamento e acabou dando uma brecha para o Atlético Mineiro criar uma, uma esperança maior. E aqui, sem ficar em cima do muro, se você pegar time por time o que os times jogaram durante o ano, obviamente que o Botafogo é favorito. Pelo que o Botafogo fez durante o Campeonato Brasileiro, nada mais justo do que o Botafogo ser campeão brasileiro. Se você pegar as campanhas de Botafogo e Atlético Mineiro, foram duas grandes campanhas. Então, pelas campanhas, não tem favorito. Na minha opinião, pelas campanhas na Libertadores, não tem favorito. Óbvio, o Botafogo começou lá na pré-Libertadores, mas pelas campanhas, na minha opinião, não tem favorito. Pelo ano, pelo futebol, é o Botafogo. Mas pelas campanhas na Libertadores, não tem favorito. E aí você pega a semifinal, o Botafogo pegou uma molezinha, né, na semifinal. O Botafogo pegou uma molezinha. O Penharol eliminou o Flamengo porque era o Flamengo do Tite. Porque se é o Flamengo do Felipe Luiz, o Penharol tinha tomado 2 porradas, igual tomou do Botafogo. A verdade, o segundo jogo, o Botafogo acho que até perdeu. Se eu não tiver enganado. Vou até dar uma olhada aqui, rapidamente, só para lembrar aqui. Eu acho que foi isso. Acho que o Botafogo perdeu até as semifinais. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Isso. O Botafogo, o Atlético Mineiro meteu 3-0 no River em casa e depois empatou 0-0. Ou seja, o jogo do Atlético Mineiro foi muito mais difícil. O Atlético Mineiro meteu 3-0 no River, que o River é muito melhor do que o Penharol, e conseguiu segurar, nesse estádio aí da final, conseguiu segurar o 0-0 com o River Plate. E o Botafogo meteu 5 no Penharol em casa e tomou de 3-1 fora. Se você for pegar pelo que aconteceu na semifinal, o Atlético Mineiro é favorito. Ou não é? Então vamos lá, devagar. Pelo ano, pelo futebol, pelo ano não, pelo futebol praticado, o Botafogo é favorito. Pelo ano, eu acho que está igual. Por quê? O Atlético Mineiro chegou em 2 finais, da Copa do Brasil e da Libertadores. O ser campeão é um outro detalhe. Mas o ano do Atlético Mineiro finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, é um grande feito. Apesar que aqui no Brasil não adianta nada chegar na final e não ganhar. Né? O brasileiro entende que o segundo colocado é o primeiro dos últimos. Né? Mas a campanha no ano do Atlético Mineiro, chegando a duas finais, é impressionante. E o Botafogo, na final da Libertadores e sendo líder do Campeonato Brasileiro, é a mesma coisa. Então, pela campanha no ano, os dois, na minha opinião, estão empatados. Então, no futebol do ano, o Botafogo leva vantagem. Na campanha do ano, os dois estão iguais. Nas campanhas da Libertadores, estão iguais. Nas semifinais, o Atlético Mineiro leva vantagem. Pegou um adversário mais forte, o Atlético Mineiro não tomou nenhum gol do River. Ganhou de 3-0 e não tomou nenhum gol. Aí a gente vai pegar aqui o saldo, né? O Botafogo fez 6 gols e tomou 3, um saldo de 3. No saldo ficou igual, mas você levar em conta em relação River e Penharol, o time do Penharol, eu falei para todo mundo, é muito fraco, era muito fraco. Tinha passado pelo Flamengo, porque a gente já explicou aqui. Então, eu vejo chegando nessa final 2 times muito parecidos se a gente pegar em números. Futebol melhor do Botafogo. Campanhas iguais. Campanhas dentro do ano também iguais. Galo, 2 finais e
o o Botafogo uma final e líder do Brasileirão. Nas semifinais, para mim o Atlético Mineiro leva vantagem. E aí chegou a final. Tem favorito? Bom, e aí vai depender de onde você olhar. O atleticano, se olhar para a semifinal, o atleticano vai entender que o Atlético é o favorito, porque a semifinal foi mais difícil e ele foi muito bem contra o River. O botafoguense não vai olhar para a semifinal. O Botafogo vai olhar pelo futebol praticado e por ser líder do Campeonato Brasileiro. O botafoguense, se olhando pelo futebol praticado, o botafoguense vai entender que ele é o favorito. Olhando aí comentários de muita gente, de comentaristas, óbvio que todo mundo está tendendo a tendência ao Botafogo. Está todo mundo dizendo que o Botafogo vai ser campeão, que também não é injusto. Eu só não acho que o tamanho da vantagem do Botafogo é do jeito que estão falando. E aí eu vou dar a minha visão de porquê que eu acho que estão exagerando um pouco no favoritismo do Botafogo. Eu não estou secando o Botafogo, mas é apenas um conselho, um detalhe. E outra coisa interessante, né? Essa final é uma final de dois times SAF, né? A SAF é agora a tábua de salvação de muitos clubes. O Botafogo tinha uma dívida monstruosa, quase fechando as portas. Se não aparece um salvador da pátria, apareceu o Dexter. O Atlético Mineiro com a dívida de 2 bilhões, sei lá. Ainda tem uma dívida muito alta, de 1 bilhão e pouco, mas também apareceu lá o Menin, né? O dono da MRV, do Banco Inter. A SAF do Botafogo tem um pouco mais de tempo, acho que são 2 anos ou 3 anos. A do Atlético Mineiro está fazendo 1 ano. Mas são 2 SAFs, que pode ser uma realidade mais para frente aqui no Brasil. Eu continuo com a minha opinião. Eu não gosto de SAF. Não gosto de SAF pelos métodos, por algumas coisas, mas para frente talvez seja a única solução, né? Para clubes que não conseguem se administrar. Porque clubes que conseguem se administrar não vai precisar de SAF. Essa é a grande verdade. Torcedores de Atlético Mineiro e Botafogo podem não concordar, mas os times só viraram SAF porque praticamente faliram. Aí, para não fechar as portas, tiveram que vender o futebol. Sei que eu recebi crítica, mas essa é a verdade. Então, vou lá para minha resenha aqui rápida sobre essa final. Já falei um pouco na introdução, ou bastante, e agora eu vou dar o desfecho do que eu penso para essa final. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, meu amigo torcedor do Fogão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através de Superchat, quando tiver live, você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Vamos aqui pegar, dar uma olhada aqui. Quem está aqui... quem são a escalação, a provável escalação. O Botafogo tem uma dúvida aí se vai ter o Bastos ou não, né? Porque o Bastos sentiu no jogo contra o Palmeiras, né? Mas se não tiver o Bastos, entra o Adrielson. Então vamos lá. O Atlético Mineiro deve ter aquela linha de 3, né? O goleiro Everson, Lianco, Bataglia e Júnior Alonso. Scarpa, aí no meio, Scarpa, Vera, Alan Franco, Guilherme Arana, Paulinho, Hulk e Davidson. Eu não acredito que o Atlético Mineiro vai num 3-4-3. Eu não acredito. Eu não acredito que vai num 3-4-4-3. Eu acredito que ele vai fechar ali, vai abrir um lado com o Scarpa e vai fechar o outro lado com o Paulinho. Então é um 3-5-2, né? Com o Hulk e o Davidson na frente. E o Botafogo, com John, Vitinho, Adrielson ou Bastos,
Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory Marlon Freitas, Savarino e Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Ali basicamente um 4-4-2, né? Com dois volantes, um saindo um pouco mais, o Thiago Almada e Savarino na construção, um para cada lado, o Luiz Henrique mais pelo lado direito e o Igor Jesus centralizado. Bom, times praticamente completos com o que tiver de melhor. O Atlético Mineiro com o Davidson, ele cria uma situação diferente do que todo mundo viu do Atlético Mineiro contra o Flamengo, né? Porque o Hulk não é uma referência. Como centroavante, o Davidson é melhor do que o Hulk. Tá? Como referência, o Davidson é melhor do que o Hulk. Isso vai criar um complicador para o Botafogo. Isso vai criar um complicador. Tem outro detalhe. O Davidson ele é meio maluquinho, né? Mas ele sabe provocar. E tem jogadores do Botafogo que não aguentam provocação. O Alexander Barbosa é um desses. E é óbvio que o Davidson vai em cima dele. Esse aí é um ponto. Isso aí é um ponto, né? Não é interessante para nenhum dos dois perder jogador na final. Porque aí você perde o jogador, aí fica muito complicado. A parte técnica individual, olhando time por time, tá? Obviamente que você tem o meio-campo do Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana e Paulinho. Obviamente, se você pegar o meio-campo do Botafogo é melhor. Tem dois homens de criação, tem um homem que chega muito bem à frente, que é um dos volantes. Então o meio-campo do Botafogo é melhor, tá? Porque tem ali o Gustavo Scarpa e o Alan Franco, né? Para a criação, Guilherme Arana, que faz um ala, entrando um pouco, mas o meio-campo do Botafogo é melhor. O Atlético Mineiro tem que anular esse meio-campo. Ponto. Tem ali, fazendo as laterais, é o Gustavo Scarpa, que não é lateral, né? E o outro é o Arana, que sobe bastante. Então eu acredito que um dos volantes do Atlético Mineiro vai segurar um pouco, por causa do lado que o Luiz Henrique está. Tem ali o Vitinho e o Alex Telles. Bom, os dois laterais do Botafogo, para mim, são bons laterais, apenas. Não vejo nenhum dos dois como acima da média. Acho que o Atlético Mineiro tem que jogar o Paulinho em cima dos laterais. Ou fazer uma formação onde o Arana fica em cima do lateral. Porque, na minha opinião, o Arana em cima do Vitinho ou do Alex Telles, para mim, o Arana leva vantagem no 1 contra 1. Tá? Então, tem esses pontos aí. O Luiz Henrique pelo lado. Tem o meio-campo do Botafogo, que é melhor, que se deixar espaço, o Almada e o Savarino vão deitar e rolar. Tem que tomar cuidado com as infiltrações do Marlon Freitas, mas principalmente do Gregory, né? Então, cada um tem os seus pontos fracos e fortes. Nem o Botafogo, que faz um futebol mais vistoso, não tem erros, tem erros. O Botafogo tem dificuldade quando pega times fechados, né? O Botafogo avança muito e dá muito espaço para o contra-ataque. O Botafogo gosta de contra-ataque. O Botafogo precisa de espaço. Então, tanto o Atlético Mineiro quanto o Botafogo, cada um dos dois sabe aonde é o ponto fraco do outro. Não adianta, não precisa eu ficar falando. Agora, para mim, o ponto fundamental dessa final, que para mim vai definir o campeão, é o seguinte. Para mim, você chegar à final, depois que você chega à final não se joga. Final se conquista o título. Então, esse papo, quem jogar melhor vai ser campeão. Eu não concordo muito com isso. Isso ajuda você a jogar melhor, facilita para você ser campeão. Agora, o jogar não é um ponto determinante para você ser campeão.
E aí eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Quando eu estou falando da palavra jogar, é você fazer um futebol vistoso. Ficar com a bola, tocar, girar. Então, a palavra jogar, nesse sentido que eu estou dizendo, é ir para cima, propor. Na final, você não precisa propor. Na final, você não precisa jogar bonito. Na final, você tem que ter uma estratégia para ser campeão. Se vai jogar bonito, se não vai, não interessa. Afinal, você tem que ter uma tática de guerra para travar o seu adversário e conseguir infiltrar nas brechas da estratégia do adversário. Então, a tática de guerra. Então, não tem aí nesse ponto de final jogar bonito, jogar. Não. É estratégia. E o Atlético Mineiro, após a final da Copa do Brasil, mas principalmente o Atlético Mineiro, depois do jogo contra o Botafogo, em casa, onde foi empate de 0-0, e o Botafogo ficou com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, e o Atlético Mineiro não perdeu, esse jogo, o Botafogo deu brechas para o Atlético Mineiro crescer. O Botafogo deu brecha para o Atlético. Porque se o Botafogo enfia um saco no Atlético Mineiro, ia acabar qualquer esperança. O torcedor do Atlético Mineiro está um pouco desanimado, tanto que a maioria dos ingressos foi vendido para a torcida do Botafogo. Né? Mas a partir daquele jogo, a sensação dos jogadores é: bom, dá para a gente ganhar. O Botafogo é bom, muito bom, mas não é imbatível. Tem as suas brechas. E aí, o Atlético Mineiro observando que o Botafogo não ganhou do Vitória, que o Botafogo não ganhou do Criciúma, com a tática que eles fizeram. O Atlético Mineiro vem nesse período focado única e exclusivamente no jogo do Botafogo. O Atlético Mineiro se fechou só para o jogo do Botafogo. O Atlético Mineiro não estava nem aí se no Campeonato Brasileiro ia ganhar ou se ia perder. Então eu vejo o Atlético Mineiro bem preparado para uma tática de guerra. E aí essa troca de farpas, né, que teve entre jogadores, ficou em segundo plano. Para mim, o Atlético Mineiro vai com uma tática de guerra. Muito tático. Eu vejo o Atlético Mineiro indo todo exclusivamente na tática, usando talvez ali o Paulinho e o Hulk como opção individual. Mas, para mim, 80% a 90% do jogo do Atlético Mineiro vai ser tático. E o jogo do Botafogo, pelo estilo, se o jogo do Botafogo for 90% tático, o Botafogo não vai conseguir jogar. O Botafogo depende muito do individual. O Botafogo depende muito do individual do Luiz Henrique, depende muito do individual do Almada, depende muito do individual do Savarino. O Botafogo é um time que depende 40% do individual. Se esse individual não funcionar, o Botafogo vai ter que ir para a tática. E aí, eu acho que mora o perigo do Botafogo. É o Atlético Mineiro conseguir anular o individual e o Botafogo ter que ir para o tático. E aí eu acho que, pelo tudo que aconteceu, o tático do Atlético Mineiro vai ficar mais forte. Então, para mim, o que vai definir o campeão, na minha opinião, é o tático. É o tático. É o tático.
E aí vai falar, Magalhães, e se o Botafogo ganhar com jogadas individuais? É porque o tático do Atlético Mineiro não funcionou. Então, o tático, para mim, é o ponto fundamental. Eu tenho certeza que o Atlético Mineiro vai fazer um plano tático para anular a parte individual do Botafogo. Porque eu vejo essa a única maneira do Atlético Mineiro ser campeão. E o Botafogo? Qual é a maneira que eu vejo do Botafogo ser campeão? Eu acho que o Botafogo tem que ter uma coisa que em alguns jogos passados o Botafogo não teve: paciência. A palavra para o Botafogo é paciência. Quanto o Vitória, o Botafogo não teve paciência, quanto o Criciúma não teve paciência, quanto o próprio Atlético Mineiro, o Botafogo não teve paciência. O Botafogo vai passando o tempo, as coisas não funcionam, o Botafogo perde a calma e começa a jogar a bola dentro da área de qualquer maneira, começa a tentar os dribles, jogadas individuais de qualquer maneira e o tático vai para as picas. Então é isso que eu estou falando. O Botafogo tem que ter paciência e não perder a parte tática. Porque se perder a parte tática, o Botafogo corre o risco de perder o título. Para mim, para mim, diferentemente da maioria, não tem favorito. Justamente por causa disso. Porque eu acredito que o Atlético Mineiro vai numa parte tática muito forte, até mais forte que a do Botafogo. E o Botafogo tem que ter paciência e cabeça. Porque se o individual não funcionar, vai ter que ir na parte tática. E aí me dá uma certa dúvida. Então, para terminar, quem eu acho que vai ser campeão? Acho que o jogo vai ser muito equilibrado. Muito equilibrado. Mas eu tenho uma preferência. Eu tenho a preferência pela qualidade técnica. Eu acho que a qualidade técnica sempre resolve quando o jogo é muito parelho. Então, na minha opinião, o campeão vai ser o Botafogo. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!